Ô, pastor, dentre tantas habilidades, né, que o senhor tem, tem uma coisa, assim, que eu não sei se tu já escutasse a experiência, Cleiton, do pastor Romildo em relação à facilidade que ele tem de falar outras línguas, como Sei, eu o sei. espanhol, Eu sei disso. como o inglês também, né? Que aí Hebraico, ele aramaico, tudo. aí, então, essa habilidade o senhor já tem, porque, na verdade, quando a gente fala da infância, nessa época de 80 e aí a gente está falando da igreja, a gente sabe que foi uma época muito difícil, né? Uhum. Eu mesmo, a minha filha com 6 anos, vai para o shopping. Fui para o shopping, acho que eu Sozinha? tinha mais de 20. Não, comigo, Ah, né? sim. Não, assim, já tem acesso Mas na a época da esses gente só tinha o shopping lugares. em Recife, Carla. Não tinha outro shopping, Que a não. Era gente boa não ia, né? viagem. Era. A gente ia para onde? Não ia Só ter tinha como. uma, o Shopping Recife, o Não, Quadradão. É, então, a gente não tinha tanta facilidade. Por exemplo, biscoito recheado, essas coisas, É. essas facilidades. Danone, Só essas quando tava coisas. doente, aí tinha que comprar. Danone, hoje em dia diz até o Danone que Eu quer ficava comer. uns 2 meses doente quando eu ficava doente. Só pra ter umas comidinhas diferentes. Danone, Então, porque, maçã. porque realmente é uma época, Mas é hoje a verdade. gente As vive um pessoas pensam que é período... mentira, pô. As pessoas pensam que é mentira isso. Biscoito Mas é recheado, verdade, aí, é verdade. passatempo. Tu Não, comeu passatempo eu nunca comi Era quando era pequeno, maisena, não. Porque Oxe. passatempo era demais, um nível muito alto, pô. farinha com Passatempo. açúcar. Não, farinha com Ah, com açúcar era no lanche da comia. tarde, né? Ainda botava no fogo assim, a farinha com açúcar. Assim, Farinha com mexia, açúcar era no lanche comia. da Ah, bom tarde. demais. É. Então, realmente, não é uma época assim, de tantas possibilidades e de tanto acesso à informação Isso. e a outras possibilidades que a gente tem hoje, né? A gente percebe que era uma época mais difícil. E nesse período, o senhor já tinha uma facilidade em relação ao inglês, esse acesso, porque não é como hoje. Hoje você quer aprender inglês, você coloca lá no YouTube É verdade. e você vai ter acesso a várias informações. Só basta estar com o celular. E essa sua facilidade em aprender línguas, outras línguas, como inglês, espanhol, ela veio de onde? Assim, como foi que surgiu? Bom, o inglês, assim, eu não sou um exímio, né? Mas fala. Fala inglês, eu, How are you? não dá, né? The book's on the table. Ah, Isso assim a gente desenrola. Agora, eu sempre achei muito interessante o inglês. Eu lembro que a primeira vez que eu tive aula de inglês na escola, eu quase chorei. Disse, bicho, vou ter aula de inglês, massa, velho. Eu me dediquei a isso. Mas antes, o que é que eu fazia? Eu pegava emprestado um dicionário, né? Eu peguei muitas vezes o dicionário com o missionário Robson, que ele tinha sim. pequenininho, ou com um amigo meu, Jefferson. Ele tinha, o pai dele era funcionário da CELP, então tinha condições de estar comprando essas coisas. E ele me passava algumas coisas de inglês. E meu pai trazia do trabalho dele uma revista americana, esqueci até o nome dela agora, a Times, né, que o dono da empresa dele trabalhava lia. Então, porque terminava dele, ele jogava fora. Para eu trazia a Times, aí eu pegava o dicionário, pegava um caderno e ia traduzindo, de acordo com o que eu via ali, ia traduzindo e ia aprendendo o inglês. Interessante. Já o espanhol foi algo divino. Eu achava, mesmo falando português, é uma língua latina, como é o espanhol, eu tinha uma dificuldade muito grande, eu não sabia nem dizer nada. E eu lembro que eu estava no seminário, eu acho que foi em 98, foi 98, primeiro ano meu no seminário, 98, o pastor Solon, com a missionária Alda, mandou uma carta pedindo oração para que Deus enviasse alguém para ajudar na obra lá no seminário, que Deus levantasse em jovens, um casal para ir para lá, tá ajudando no México. Aquilo doeu meu coração, eu chorava feito menino. E eu fiz, Senhor, eu não sei falar espanhol. Eu queria aprender. Eu também não tenho dinheiro para pagar o seminário. O curso, né? Eu mal tinha dinheiro para pagar o seminário. Uhum. E aqui eu quero deixar de púlpito o agradecimento a Cessamonte e Marcílio. Eles me ajudaram muito mesmo, muito. A igreja, na época eu não pedi nada à igreja,
Fiz, não, se Deus está me chamando, Deus vai levantar uma mantenedores. Cessa e Marcílio marcou a vida de muitos seminaristas. Sabe como era quer que ser isso aqui também, né? sabe como era que a gente chamava o carro deles, Cleiton, da Arca de Noé? Porque terminava a gente terminava a aula no seminário, terminava às Sai deixando todo 22 mundo em horas. casa, né? E eles gente às vezes não dava, todo mundo se imprensava. Era um Uno, não era? Bege. É isso. A gente chamava no meu tempo, que a gente percava com ele, chamava isso aqui, é o Ministério do Transporte. Do transporte. Ministério do Transporte. Aí enchia todo mundo. Porque quando eu 8 cheguei pessoas ali dentro. quando eu cheguei no seminário, foi justamente o pastor Romildo se formou no ano e eu fui para o seminário no ano seguinte. Então eu não peguei esse período dele lá no seminário. Eu cheguei depois, um ano depois. E aí, nesse período de cessa, justamente tinha essa questão, né? Ela colocava todo mundo dentro do carro para deixar em casa. Era uma... E assim, Eu me recordo dessa época. eu não fiz parte dessa comitiva, não, mas eu me lembro que existiam esses comentários aí. E assim, não tinha... Eu desempregado, não tinha dinheiro nem de passagem. Às vezes, eu conseguia uma passagem para ir, para voltar, eu ia voltar a pé. Aí, Marcelo, não, entra aí. Teve vezes que eles marcaram para vir me buscar aqui em casa para levar para o seminário para não faltar aula. Então, Que bênção, Era que bênção. exatamente. foram pessoas que realmente boa. eu tenho um agradecimento imenso por eles. Agradeço muito a Deus. Eu oro por eles sempre, agradecendo, porque Amém. que Deus continue dando a eles esses corações de... Eu digo assim, que eles têm um coração mobilizador missionário. Eles não vão, mas mobilizam. Sim. E eu creio que tem muitos missionários no campo que são frutos deles. E eles, assim, A obra missionária, ela tem que ter isso, né? Não pode ter somente o missionário que vai, mas tem que ter as pessoas que e eles, seguram as eles cordas. ajudaram muito mesmo. Que bom, que bom.